Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu perfil. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cássia, né? Eu quero reiniciar esse 2026 aqui fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que esse é o meu chamado, eu creio que esse é o meu propósito, né? Trazer vídeos aqui falando sobre casamentos baseados na Bíblia, porque a nossa Bíblia é recheada de coisas importantes para a gente aprender. Né? Eu gosto muito da Bíblia porque ela não esconde os erros, né? Ela fala assim das bênçãos, ela fala assim dos acertos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, mas ela também não esconde os erros. E sim, a gente pode aprender da maneira mais fácil, né? Que é aprender com os erros dos outros. E é isso que a Bíblia faz. Ela nos ensina os erros também para que a gente possa aprender. Então, falando sobre casamento, você viu o título aí, né? Você sabe que esse casamento não vai dar certo e quer insistir, você sabe que esse namoro não vai dar certo e quer insistir, então Deus diz, é por sua conta e risco, né? Para depois você não chegar lá, né, lá na frente, depois de passar uns 10 anos de casado, você disser assim, mas Deus, foi um homem que o Senhor escolheu para mim, foi a mulher que o Senhor escolheu para mim. E Deus vai, né? Não que Ele vai jogar na nossa cara como uma mulher, né? Que fala, eu avisei. Não, mas às vezes Deus não pode fazer muita coisa. Agora você vai ter que lutar mesmo com jejum e oração, muita busca para que esse casamento dê certo. Às vezes a gente atropela aquilo que Deus quer fazer na nossa vida porque somos muito ansiosos, né? Vai ter que ser esse aqui mesmo, vai ter que ser essa aqui mesmo, porque não vai ter outro, demora muito para vir. Então você acaba aceitando qualquer coisa e depois quer reclamar com Deus. E não tem como, né? E o que eu aprendo? Essa é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. E Deus falou muito comigo nessa história, né? De Potifar e a sua esposa. Eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho aqui para você entender um pouquinho o que tá querendo dizer. É Gênesis 39, José na casa de Potifar. Se você não conhece essa história que eu vou ler aqui, eu não vou ler toda a história para você entender, eu vou ler só algumas partes, mas eu quero que você preste bem atenção no que acontece nessa história. De 3 pessoas, José, o Potifar e a sua esposa. Mas o objetivo aqui, o foco é em Potifar. Está escrito assim, ó, capítulo 39 de Gênesis. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, presta bem atenção, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e José foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, que mulher é essa? A mulher de Potifar, pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou tudo em minhas mãos. Mas eu vou resumir um pouquinho a história aqui para vocês entenderem. E aí José vai ter esse encontro com ela e ele vai falar, olha, tudo tá na minha mão, menos a senhora. A senhora é a esposa de Potifar e eu não vou pecar contra Deus. E aí acontece que ela faz porque José se negou, né, se deitar com ela faz um escândalo e os guardas vêm prender José. E o que o esposo dela faz? O esposo dela não vai investigar, não vai saber se a esposa está realmente mentindo, se José realmente fez aquilo que fez, porque na corrida de José para se escapar dela, ela arranca a capa dele e fica com a capa na mão. Não é assim que a Bíblia vai dizer? Te convido a ler esse capítulo de 39 inteirinho que eu estou dizendo aqui, tá? E aí ela foge, ele foge, ela fica com a capa na mão e aquilo ali para ela é a prova de que ele tinha feito isso. Mas muito engraçado é que ele não manda matar José, né? Ele manda prender José. E isso ficou muito curioso na minha cabeça, né? Porque José tinha um plano, Deus tinha um plano para José e tal, e José não poderia mesmo morrer. Mas e esse casamento, né?
Será que essa esposa era 100% confiável? Como que ele não mata José, ele simplesmente manda prender José e abafa o caso e fica ali por ele mesmo? A gente sabe que essa esposa não é uma esposa feia. A gente sabe que a esposa de Potifar era uma esposa bonita, né? A Bíblia vai nos dizer isso, né? Falando sobre a mulher de Potifar. Só que o que me chamou a atenção, o que eu fiquei curiosa para saber, é que essa palavra eunuco de Faraó, eunuco de Faraó, é uma coisa muito integrante. Por quê? Eunuco na Bíblia vai nos trazer 3 tipos de eunuco: aquele de nascença, né? Aquele que se faz pelos homens e aquele que quer ser eunuco. O que era o eunuco? O eunuco trabalhava com as mulheres do palácio, né? O eunuco, ele não tinha desejo sexual, não tinha apetite sexual, mas fala que Potifar era casado. E um dos mandamentos para o casamento é o quê? A vida íntima, a vida sexual. E como que essa mulher, sendo uma, como o pastor fala, cavalona, uma mulher linda como ela tinha desejo sexual, por isso que ela vai atrás de José. Só que esse Potifar, né, capitão da guarda, ele era um homem de respeito. Então o casamento deles era um casamento de interesse. Eu não sei se ela era uma princesa, se ela era uma rainha, se ela tinha uma posição, se ela não tinha, mas ele precisava de uma esposa para fazer ali, né, a vista de capitão, porque senão ele não seria honrado, né? Não sei se ele foi feito eunuco, se ele nasceu assim, a Bíblia não conta como que ele ficou eunuco, mas o eunuco é um homem que não tem desejo sexual, e ele tinha uma esposa. E como que isso era, né, remediado? Então ele sabia da condição dele, a esposa sabia da condição dele, e os dois se casaram. E é isso que eu quero que você analisa comigo agora. Os dois sabiam da sua condição. Os dois sabiam que não poderiam exercer o papel 100% dentro do casamento e aceitaram se casar. E é isso que eu quero que você aprenda hoje. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Você está namorando, você está vendo como essa pessoa é, como esse homem se comporta, como essa mulher se comporta. E aí você diz assim no seu coração: ah, mas Deus vai fazer a obra, eu vou me casar com ele, eu vou me casar com ela, e ele vai mudar e ela vai mudar. E a gente pega esse exemplo do Potifar e da esposa dele, a gente percebe que eles não mudam. Não tem como mudar, né? Aqui é uma característica, uma qualidade, um defeito, ou seja, o que for, uma falta de caráter, né? Aqui no caso não, mas a gente percebe que não tinha como haver mudança. Aquilo ia existir para sempre. Então, muitas das vezes, Deus está querendo dizer para você o seguinte: eu estou te mostrando o problema desse homem, o problema dessa mulher, a dificuldade que ele tem, a dificuldade que ela tem, e mesmo assim você quer entrar nessa? Essa é a pergunta de Deus para você hoje. Você tem certeza que essa pessoa é para você se casar? Você está fazendo vista grossa? Por exemplo, um cara chega em você, começa a namorar com você, você começa a perceber que ele tem ali problemas de violência. Ele agride a mãe, agride a irmã, e você quer se casar com ele porque ele até já encostou a mão em você, ele já até, né, deu um empurrãozinho em você, mas ele é tão romântico, ele é tão carinhoso. Será que ele vai mudar? Será que realmente ele vai mudar? Vai passar por isso? Não, ele não vai mudar. Ele só vai piorar. A tendência do casamento é só piorar. O que eles fazem antes do casamento, ele só potencializa depois do casamento. E mesmo assim você quer casar com ele. Ele é um cara que não gosta de trabalhar. Você acha que depois ele vai ter condições de sustentar você e seus filhos? Ela é uma menina que não sabe, só gosta de ficar sentada, só gosta de ficar encostada, só gosta de ficar dormindo. Não honra pai e mãe. Sai com você hoje e de repente tá ciumenta ao extremo. Como que você acha que essa pessoa vai mudar depois do casamento? Então a pergunta que eu quero deixar para você aqui é: leia a história de Potifar e preste bem atenção nessa história. É um casamento que foi por interesse. Era um casamento que todos sabiam onde estava entrando. Então, se você quer entrar nessa, depois não vai dizer que é culpa de Deus. Ah, porque foi Deus quem me deu ele. Não. Deus mostrou para você qual era a condição dessa pessoa e mesmo assim você quis casar. Namoro não é casamento. Namoro tá aí para você reconhecer as falhas, as qualidades, os defeitos, os pontos fortes, os pontos fracos dessa pessoa, para saber se você suporta, você consegue encarar isso. Se você consegue encarar, beleza, se casa. Mas depois não põe a culpa em Deus. Agora, se você tá vendo
que só vai piorar depois que casa, então é melhor você terminar esse namoro. É melhor você sofrer agora, terminando o namoro, mas sabendo que foi pro seu bem, do que você se casar, chegar lá na frente e passar uma situação pior, de ser agredida, de ser traída, de ser isso, seja o que for a situação que você esteja passando, e depois você fala assim, eu tive que me separar porque esse casamento não era de Deus. Mas não foi Deus que te deu? Você não falava todo o tempo que era Deus que tinha te dado? Entende? Então, muito cuidado com as suas escolhas enquanto você está namorando. A prova do namoro é essa, não é para você ficar se agarrando, ficar se esfregando, não. É para você conhecer essa pessoa e saber se ela está alinhada do seu propósito, principalmente se você for cristão. Então, abre bem os olhos, vai lá na história de Potifar, pede para Deus falar com você. Às vezes Deus já está escancarando para você tudo isso e você quer passar pano em cima, depois ele melhora, depois ela melhora. É por sua conta e risco. Então, o meu desejo para você hoje é que você tenha me escutado, tenha aprendido um pouquinho, escute a voz de Deus, escute o que Deus está querendo te dizer hoje e termine esse namoro antes que as coisas se compliquem para vocês, tá bom? Se Deus falou com você aqui, se fez sentido isso aqui para você, comenta, curta, compartilha. Mande para ir para uma pessoa que você conhece que está querendo se casar e todo mundo está alertando e essa pessoa não enxerga. Quem sabe, né? Deus vai falar mais uma vez com ela. Grande abraço, até o próximo vídeo.